Olá, meninos e meninas, bom dia. Classe Lucas, classe de jovens, da nossa EBD. Tudo bem? A graça e a paz do Senhor estejam com todos. Deus abençoe nessa manhã, diante desse devocional, dessa mensagem de hoje. Uma mensagem breve, não vou estender muito, porém é um capítulo muito legal que a gente está estudando, um livro, na verdade, que estamos estudando, que é o Evangelho de Lucas, introduzido de uma maneira bem legal pelo presbítero Beto. Posteriormente, o presbítero Fred trouxe aí já os primeiros versículos desse capítulo 1 do Evangelho de Lucas. Se você não assistiu ainda, vou fazer igual o Fred, dá uma pausa aí, assista o primeiro vídeo e logo depois o segundo, que o presbítero Fred trouxe, e aí vocês vão entender um pouquinho qual que é a mensagem do texto que nós vamos ler do Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas é um rico livro, uma rica passagem desse Evangelho, contando detalhe por detalhe do nascimento de Jesus, a sua vida, antes de chegar até o ministério que ele cumpriu aqui na Terra, e traz para a gente inúmeras passagens, parábolas e maneiras de entender como descorre, então, todo o Evangelho de Lucas. Tá bom? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus até aqui por uma semana que nós tivemos, e esse domingo possa também ser edificado pelo Espírito Santo, que a mensagem que chega ao teu coração possa ser uma mensagem de alegria, de esperança, de força no nosso Salvador. Amém? Vamos orar? Pai eterno, obrigado por esse momento aqui, te agradeço, pela oportunidade que o Senhor nos dá de ler a tua palavra e aprender um pouco mais de cada versículo que fala de Jesus, o nosso Salvador. Oramos para que esse momento possa ser um momento agradável, de aprendizado, e possamos ser edificados pelo Teu Espírito Santo. Por isso, Senhor, nós oramos, nos conduza nessa leitura, nessa mensagem, que seja para a tua honra e glória. Assim te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, galera, o que nós vamos conversar um pouquinho hoje aqui, estou com a Bíblia aberta, a gente está na terceira aula e ainda no capítulo 1. No capítulo 1, a gente tem aqui ao todo de 80 versículos. Olha só, capítulo 1 de Lucas até o versículo 1 até o de número 80, uma passagem grande da vida, dessa introdução de Jesus, contando até de João Batista e de Isabel, Zacarias e Maria, que recebeu a visita do anjo, então cumprindo a profecia do Antigo Testamento. Tá? E a passagem que eu tenho a responsabilidade de trazer para vocês é, então, do versículo 26 até o versículo 45. São inúmeros versículos, tá? E a gente vai separar aqui por alguns pontos. Aí, repito, faça uma pausa aí. Se você não assistiu os vídeos anteriores, faz uma pausa breve, assista, retorne aqui. Os versículos também que nós vamos ter na prática hoje, do 26 ao 45 também. Você faz uma pequena pausa, faz essa leitura, porque o livro que a gente está compartilhando aqui com vocês, que é a base dos nossos estudos, é um livro do nosso pastor referência aí, né, do Hernandes Dias Lopes, que fala sobre a vida de Jesus segundo o Evangelho de Lucas, tá? Então, por isso que a gente trouxe, então, essa mensagem, continuando ainda falando com vocês, e a minha responsabilidade hoje é falar desses versículos, e o capítulo desse livro é Nascimento do Filho de Deus, tá? E vamos começar, então, a conversar um pouquinho aqui de forma breve, didática e dinâmica, porque ela é bem rápida, porém, alguns detalhes importantes a gente precisa destacar aqui. Nascimento do Filho de Deus. Então, quando se fala do Filho de Deus, Jesus aqui na Terra, a profecia já veio lá do livro do Gênesis, na ordem que nós temos aqui na nossa Bíblia, do Gênesis até Apocalipse fala de Jesus. Então, ali, do Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Números falam do histórico, que são a história, dividindo assim. Aí veio, então, os livros históricos, dos Primeira Reis, Segunda Reis, Samuel, Crônicas, Esdras, Esther, Ruth, tudo que a gente já conhece. Depois vem aí para o livro dos profetas maiores, os livros poéticos, né, de Salmos, Cânticos, Eclesiastes, Provérbios,
Vem aí os profetas maiores, profetas menores, chegando então aos evangelhos, 4 evangelhos, livro dos Atos, as cartas de Paulo e por fim dar até o Apocalipse. Todos esses textos, os 66 textos separados na nossa Bíblia, no cânon bíblico, falam de Jesus, e principalmente do nascimento, a vinda do Rei dos Reis. Então, desde o Gênesis já vem essa profecia, e a gente pode ler aqui no início desses versículos, falando então dessa grande viagem que nós vamos no tempo e entender como que começou toda essa passagem do versículo 26. Rapidamente aqui, no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galiléia, a uma virgem prometida em casamento de certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Então, a gente já tem a primeira passagem aqui, desse anjo, né, chamado Gabriel, e o mesmo anjo que 6 meses antes apareceu para Isabel. E a história de Isabel, a gente sabe que ela é mãe de João Batista. Então, algum período antes, o anjo veio, falou que Isabel, o mesmo, chegou agora até a Virgem Maria, falando do nascimento de Jesus. Uma pequena diferença aqui, se nós prestarmos atenção no texto, que Isabel e Zacarias ficaram um pouco assustados, com dúvida. Nosso anjo aparecendo para a gente, nessa cidade, como é que é isso que está acontecendo? Maria teve seu pequeno susto, né? Claro, um anjo do Senhor apareceu ali, mas ela não duvidou. Ela abraçou a ideia, foi confortada por Deus e assim ela seguiu a tua história em toda a sua gestação, até quando ela foi falar para José que o Espírito Santo apareceu na vida dela, e José é da linhagem da família de Davi, de anos e anos atrás, então a gente tem uma pequena diferença aí. E seguindo um pouquinho, vamos dar uma corridinha a mais aqui no texto, do livro que que estou seguindo como referência para todos nós aqui. Aqui o Hernandes Dias Lopes destaca algumas passagens bem interessantes de texto, que falam um pouquinho da Virgem Maria. Lá no versículo 27, que nós lemos aqui, né? Uma virgem prometida em casamento, um certo homem chamado José, descendente de Davi, o nome da virgem era Maria. Então, Maria era uma das personagens mais emblemáticas da história bíblica, de inúmeras discussões, porém ela teve um papel importantíssimo, respeitosamente por nós, daquilo que Deus prometeu para a vida dela, gerar o Salvador. E também a gente correndo um pouquinho mais aqui, né? Era uma cultura na época judaica, lá de Israel, de uma adolescente. Diz a história que Maria tinha 16, 17 anos quando veio essa gravidez e quando o anjo apareceu para ela, mas como ela já estava prometida um noivado a José, que era um pouco mais velho que era, e eu corri um pouquinho aqui em algumas informações históricas, ele que José já era um homem um pouco mais velho, já tinha sua profissão formada, carpinteiro, trabalhador, que era característico dos homens da época, e Maria, então, foi prometida à família de José, ainda adolescente, para assim criar uma família por cultura judaica na época, assim se fazia, tá? E eu vou correr um pouquinho no versículo 29 aqui. Olha só, versículo 29, 28, desculpa. O anjo aproximou-se dela e disse: Alegre-se, agraciado, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando que poderia significar esta salvação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Olha só. Aí eu faço uma pequena pausa aqui, que eu vou usar a referência do nosso livro aqui de referência. Veja, Maria é uma das personagens mais emblemáticas da Bíblia. Ao longo da história, dois extremos podem ser vistos a seu respeito. Aqueles que colocam numa posição acima do que as Escrituras revelam. Então, a história desse versículo, a maneira que o anjo chegou a ela, mas a história, as traduções que tiraram do grego, do hebraico, não só na língua portuguesa, mas no latim e outras línguas, principalmente lá nas igrejas de Roma, que era o império dominante da época,
A tradução ali levaram Maria ao extremo, levaram o nome de Maria acima do próprio Deus. Né? E a história a gente conhece quanto a idolatria acontece em volta dessa personagem Maria, nesse sentido, de idolatria. E aí, olha só, a posição acima das Escrituras, que diz aqui a mensagem, né? Enquanto eles levavam Maria acima de tudo isso, chamando Mãe de Deus, Imaculada, Intercessora, Corredentora, Rainha do Céu. E também tem aqueles que não dão a ela o reconhecimento necessário que a palavra de Deus menciona. Não podemos ir além nem ficar aquém das Escrituras. Devemos cingir-nos, ao que a palavra de Deus diz a seu respeito. E aqui tem alguns destaques que eu queria levantar para vocês, que o livro nos traz como ensino daquilo que Maria é e o significado dessa gravidez. Que a gente lê aqui os próximos versículos, 31, por exemplo, o anjo diz assim para ela: você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. E a gente pode até retornar lá em Isaías capítulo 9, mas daqui a pouco a gente chega lá. Eu queria ler aqui para vocês alguns significados, então, dessa mensagem do anjo para Maria. Em primeiro lugar, a saudação do anjo. Como que o anjo chegou até Maria? Eu vou ler aqui mais uma vez para vocês. Alegre-se, agraciado, o Senhor está com você. Olha só essa referência. Deus está com ela naquele momento. Então, o anjo já trouxe conforto ao coração dela, para ela não fique assustada. Tá? Embora ela era jovem, humilde, mas ela reconheceu ali que era da parte de Deus aquela mensagem do anjo. Segundo ponto, o temor de Maria. O temor de Maria não é de incredulidade, como de Zacarias e Isabel, mas de êxtase diante da grandeza da revelação. Ela não duvida, quer apenas compreender o propósito divino. Então, ela teve calma, segurança. E terceiro ponto, a explicação do anjo. Aí vem no versículo 30 e 31. O anjo Gabriel explica para Maria que ela não precisa ter medo, porque achou graça diante de Deus. Diz que ela vai conceber mesmo virgem, que ela vai dar à luz o filho, mesmo apenas noiva, que ela vai dar o nome de Jesus, seu filho, pois ele será salvador do seu povo. Olha que interessante e seguro. É claro que de um choque ali no início, mas ela sente segurança e o anjo confortando o coração dela. Então, algumas traduções, galera, só para a gente entender um pouquinho ao longo da história, do grego, do hebraico, chegando até a gente aqui, teve inúmeras versões bíblicas. Nós temos os 66 no cânon bíblico, né? Nós temos ali que Martim Lutero, João Calvino, uma galera forte, teórica, prática, trouxe então essa referência da Bíblia, desses 66 livros, comprovando então desde a Reforma Protestante também, fortalecendo isso. Mas ao longo da história, muitos livros foram acrescentados, outros foram retirados por doutrinas, né? E essas passagens, infelizmente, ainda divergem em inúmeras situações ainda quando vai ensinar a palavra de Deus. Nós temos a segurança única e perfeita dessas passagens que nós temos na Bíblia hoje, principalmente essa referência de Lucas, tá? Então, vou seguir um pouquinho, correndo um pouco mais. Eu vou lá para o quarto lugar desta mensagem do anjo para Maria. Em quarto lugar, a pessoa divino-humana de Jesus. O que seria isso? Eu vou ler aqui com vocês do versículo 31 até o 38, tá? De Lucas, onde nós estamos aqui. Versículo 31. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai. Ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó e o seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus.
Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice, aquela que diziam que seu estéril já está no 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Versículo 38, respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Mais uma vez, então, a segurança do anjo que passou para Maria, e Maria se sentiu confortável. E assim seja a vontade do Senhor para a vida dela. Então aconteceu toda essa história da gravidez de Isabel, né? Quando o anjo apareceu para Zacarias, Zacarias ficou assustado, até ficou mudo, entre aspas, parou de falar desde aquele momento. No 6º mês de Isabel, o anjo voltou e falou com Maria, que veio se preparar para a gravidez na gestação aí de Jesus. Maria se sentiu confortável. E os próximos versículos, de 39 ao 45, falam então da alegria de Maria em visitar Isabel. Eu vou ler rapidamente uma passagem breve aqui para vocês, dessa visita que ela teve, com a alegria de contar para Isabel dessa gestação, da visita do anjo, e como que João Batista, dentro do ventre de Isabel, reagiu. É muito interessante. Mas vamos seguir um pouquinho aqui. No versículo 31, é declarado, então, o Salvador do seu povo, Jesus, que nós vemos aqui, da gravidez, um anjo falando para Maria que viria Jesus. Aí eu vou fazer a segunda parte aqui do versículo 32, antes de voltar num texto interessante. Ele é incomparavelmente grande. Olha só, João Batista seria grande diante do Senhor, certo? Lá no versículo 15, que já foi estudado por nós alguns dias atrás, pelos presbíteros Beto e Fred. Mas Jesus é grande de forma incomparável, pois ele é próprio Deus feito carne, Deus de Deus, luz de luz, coigual, co-eterno e consubstancial com Deus e Pai. Ele é a exata expressão de ser Deus no resplendor da glória. Nele habitou toda a plenitude da divindade. A gente podia até parar por aqui, né? Mas vamos lá, aqui que Isaías, capítulo 9, profeta Isaías, eu vou abrir aqui rapidamente para vocês já conhecem de cor salteado esses versículos do capítulo 9, falando da profecia. Vamos lá, Isaías 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os teus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Está aí, então, comprovando lá na profecia de Isaías, de uma forma mais clara, na leitura daquilo que viria, então, nascer de Maria, o Salvador. Amém? Vamos seguir um pouquinho, porque a dinâmica desse texto, dessas passagens, ela é muito legal. Então, ela vem deixando bem claro para a gente, tirando inúmeras dúvidas. É claro que a gente não vai entrar de uma teologicamente falando, mais e mais profundo. A ideia não é essa. A ideia é esclarecer exatamente o que Lucas fala. Não vou trazer mensagens de outros, porque não cabem nesse momento. Porém, quando a gente se aprofunda na leitura de uma devocional, aí sim você pode fazer uma pequena pesquisa. Mas o propósito devocional, a leitura bíblica, é entender exatamente nessa passagem que a Bíblia nos mostra, principalmente lá no capítulo 1. Vamos seguir um pouquinho aqui. Então, ele é o Filho do Altíssimo, como nós vemos aqui. Ele é o Rei Eterno. Ele é santo em seu ser. Todos os versículos nós vemos aqui no capítulo 1, lá de Lucas. Ele é gerado pelo Espírito Santo. Então, já queda aí algumas histórias, algumas traduções, algumas doutrinas. Quem gerou Jesus no ventre de Maria é o Espírito Santo, o próprio Deus. Tá? Vou voltar aqui em Lucas 1, para a gente continuar a nossa prática, quase concluindo, então, essa breve mensagem. Tá? Vamos seguir um pouquinho aqui. A confirmação, então, que Jesus, que Deus deu a Maria através do anjo,
nesses últimos versículos aqui, tá? Veja, nós temos três verdades aqui. O que nós vemos lá de Isaías 9, de todas as características e qualidades de Jesus, o Salvador, que nós acabamos de ler. E nós temos aqui comprovações a mais. O anjo encoraja Maria, dando-lhe um exemplo da maneira milagrosa como Deus opera seus propósitos. Ela se sentiu confortável ali receber essa mensagem porque ela sabia da história, né? Contaram para ela Deus poderoso, Deus forte, que cumpria suas promessas, seus milagres. Então ela tinha segurança, esse milagre já está a caminho, que é a vinda de Jesus. Não foi, de repente, o mesmo que Zacarias e Isabel tiveram, no sentido de ficarem mais assustados, mas depois, claro, comprovaram ali a veracidade do anjo Gabriel falando para esses personagens bíblicos que nós temos vendo aqui. E na parte final, queridos, que eu queria compartilhar com vocês, é a visita de Maria para Isabel. É uma visita bem legal, da alegria que ela teve de falar para Isabel, que era sua parenta. Alguns dizem que era prima dela, eu acho que era, não sei, por ser parente próximo. Da alegria dessa adolescente receber uma mensagem tão forte como esta, a responsabilidade de criar Jesus, a responsabilidade de levar Jesus no seu ventre, depois criar Jesus, educar ali quando ele era criança, enfim, mas isso é uma outra história. Mas veja que legal aqui. Maria vai ao encontro de sua prima Isabel, e aqui temos algumas seguintes falas, tá? A partir do versículo 39. Então, vou ler aqui breve, para a gente entender o que quer dizer essa passagem da visita de Maria. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia. Geograficamente, eu fui pesquisar um pouco mais aqui na geografia do passado, nessa região aqui onde Maria morava, aquele povo ali de Jerusalém, ao redor de Jerusalém, era uma região montanhosa, desértica. E olha só, era longe. E Maria não tinha condições de ter uma carruagem de ouro, uma carruagem de princesa, sabendo que já seria a mãe do rei dos reis. Ela não tinha nenhum conforto numa viagem tranquila. Foi a pé, no máximo jumentinho ali, revezando, a pé, e era quilômetros de distância. Mas vamos lá. De novo, naqueles dias Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo e em alta voz exclamou: Bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Mais uma vez, as traduções aí do passado até hoje, de idolatria, mudou tudo isso aqui. Mas vamos lá. Mas por que eu sou tão agraciado ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que criou que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Então, Isabel também estava em gestação, mas Isabel era muito mais velha que Maria, tinha a dificuldade de engravidar-se na juventude, e Deus deu a bênção, então, de vir na sua idade mais avançada. E ali, quando Maria apareceu, fez a saudação, João Batista, que estava ali, se mexeu, ela se alegrou, o Espírito Santo deu essa mensagem a ela dessa maneira. Olha que legal. Em primeiro lugar, Maria saúda Isabel. Maria deixa a sua aldeia e faz essa viagem por mais de 100 quilômetros, diz a história, a geografia, de encontro a Isabel. Seguir um pouquinho aqui. Em segundo lugar, João Batista saúda Jesus. Aí já uma outra parte aqui que eu achei interessante, que dentro do ventre de Isabel, João Batista se mexeu. Olha só que coisa, né? A época, quando estava grávida da Ana Júlia, o Daniel era mais quietinho. Mas da Ana Júlia mexia, mas mexia, e era interessante como a barriga se movimentava. Imagina ali na época de Isabel, João Batista ali se mexendo, da idade avançada que Isabel tinha, de reconhecer que era assim o Salvador que estava por vir ali no ventre de Maria.
Vamos seguir um pouquinho aqui, quase no final do texto. Tem uma parte que eu separei aqui que eu achei interessante. Em terceiro lugar, quando Isabel saúda Maria, Isabel bendiz Maria entre as mulheres e bendiz o fruto do seu ventre. Veja agora, galera, essa parte importante para a gente chegar na fase final aqui. Por isso que eu falei de algumas traduções, algumas até rezas que dizem por aí sobre Maria. Mas olha só que a palavra de Deus é segura, falando de apenas um mediador. Nós vamos entender por que eu quero dizer isso. Maria não é exaltada além do que ela é, nem é tratada aquém do que ela representa. Isabel destaca 3 verdades sobre Maria. Ela é bendita entre as mulheres, versículo 22. Ela é a mãe do Salvador, versículo 23. E é bem-aventurada pela confiança na palavra de Deus, 45. A saudação de Isabel, entretanto, enfatiza mais o fruto do ventre de Maria do que Maria em si. Ele é o Salvador, não há nele há grande alegria. Isabel, João Batista e Maria estão exultando de alegria e o motivo dessa alegria é Jesus. Bom, acabou, resolveu o problema. Quando Maria traz esses versículos, bendita é você entre as mulheres, infelizmente algumas traduções levaram para o outro extremo. Mas aqui declarou, então, veio mais uma vez para você, que a saudação de Isabel enfatiza o fruto que está dentro de Maria, não Maria em si. Tanto João Batista, ali dentro do ventre de Isabel, faz a mesma referência. Tá, galera? Então, no capítulo 1, versículo 26 até o 45, conta essa história, então, intermediada aí pelo anjo Gabriel, que chegando até Maria, é o mesmo que apareceu para Isabel, anunciando, então, a vinda de Jesus, posteriormente, o nascimento do Salvador. Amém? Futuramente vamos estudar o capítulo 2, que é o capítulo 2 do Natal, né? Do nascimento de Jesus, tudo o que acontece até ali, mas antes ainda a gente tem um bom texto e longos versículos ainda que serão ministrados pelo Diego, pelo Florindo, por todos nós, professores, de trazer essa mensagem para todos vocês. Amém, queridos? Então, concluo aqui mais uma vez essa mensagem. Leiam, por favor, galera, leiam. Faz parte do seu devocional. Esse capítulo 1 são 80 versículos. De todos esses que nós estamos estudando até aqui, espero que Deus conforte o teu coração. A gente vai fazer o máximo possível para alinhar toda a mensagem para todos vós, que a gente possa ter um aprendizado muito bacana até aqui. Amém, queridos? Deus abençoe. E esse final de semana, o início de semana que está por vir, Deus possa agraciar tudo aquilo que você tiver em mãos. Amém, queridos? Deus abençoe aí. Um bom domingo. Tchau, tchau.